dia! Está começando o programa da Fundação ProRim. Devido à repercussão da matéria da semana passada sobre os 27 anos de hemodiálise do Sr. José Santana, aqui no Café da Manhã comigo, Dr. José Luiz Vieira. Doutor, é possível viver tanto tempo fazendo hemodiálise? As situações diferem de paciente para paciente. Por exemplo, existe um início em que tanto o paciente quanto a família do paciente, eles estão extremamente ansiosos, estão extremamente preocupados com o que vai acontecer. Muitas vezes o paciente chega já numa situação avançada, em coma, etc., e você, com a hemodiálise, você reverte a situação. Ou seja, o paciente volta a se comunicar, o paciente volta a falar, e existe então psicologicamente o que nós chamamos de uma lua de mel entre o médico e entre a família do paciente e o paciente. Depois de algum tempo, o paciente ou se adapta ao tratamento ou não. Ele vai vendo a realidade, ele vai vendo que ele tem que vir à hemodiálise 3 vezes por semana. Ele faz a fístula para poder ter acesso ao tratamento. Então existe uma série de dificuldades para que o paciente faça esse tratamento. E aí então existe uma fase que nós chamamos de uma fase de adaptação. Essa fase de adaptação, ela pode ser uma adaptação difícil ou ela pode ser uma adaptação mais fácil, dependendo aí de cada um. Como é o caso do José Santana, que tem essa adaptação, eu diria, maravilhosa. Ele diz na entrevista, é fácil. Você pergunta, é fácil fazer hemodiálise? Não, é muito difícil fazer hemodiálise. Mas mesmo sendo difícil, ele consegue ter uma vida bem perto do normal. É tanto que conseguiu tanta coisa, não é verdade? Bom, para o pessoal que está acompanhando e que não viu na semana passada a reportagem, eu vou chamar a reportagem e nós voltamos para comentar alguns detalhes, tá, doutor? Então vamos à reportagem do Histórias que eu quero contar. A nossa existência é marcada por fatos que constroem a nossa história. Este é o quadro Histórias que eu quero contar. E hoje vamos falar com o senhor José Santana, que há 27 anos faz hemodiálise. Como começou tudo, senhor José? Começou tudo quando eu trabalhava na Consul, né, com toda a saúde. E daí um pouco comecei a inchar minhas pernas, a barriga, e pensava que fosse um problema de estômago, de varizes, como os médicos me tratavam, né? E quando a gente descobriu nos exames, a realidade era outra. Meus rins estavam secos, 2 rins, uma coisa que aconteceu muito rápida, não deu tempo, né, de a gente recuperar os rins. E dali pra cá começou uma luta. Que acabei separando, minha esposa foi embora e eu fiquei com duas crianças pequenas. E aí a carga ficou mais pesada, porque eu tinha que fazer hemodiálise e tinha os filhos para cuidar. Outra coisa, senhor José Santana, quem foi o médico que descobriu e que startou tudo isso? Dr. Amaro Joaquim Alves. Ele descobriu que meus rins estavam estourados e já encaminhou para o Dr. José Luiz. Eu acredito que o José Santana é um homem bom. Quando eu falo homem bom, é aquele homem disciplinado, aquele homem que aceitou a sua doença, é aquele que cumpre com as determinações médicas e é aquele que faz tudo para poder viver. Como é fazer hemodiálise?